Ao realizar esta atividade, eu não senti que estava apenas ouvindo música sobre agricultura. Eu senti que eu estava reconhecendo princípios. As canções falam de solo, de diversidade, de transição agroecológica, mas ao escutar elas com atenção, eu percebi que se trata de algo mais profundo. Trata-se de estrutura. Não foi apenas cumprir uma tarefa acadêmica, foi reconhecer uma lógica que atravessa tanto o cultivo da terra quanto a organização da própria vida. Quando a música afirma que o solo deve ser vivo e saudável, ela não está apenas orientando uma técnica, ela está afirmando um princípio. A base sustenta o sistema. Nenhuma construção permanece quando suas origens estão comprometidas. Nenhuma civilização prospera sobre solo degradado. Não se sustenta o que nasce de um fundamento morto. Por isso, no centro da minha obra está o solo vivo. Mesmo quando a árvore está recolhida, o centro permanece visível. O fundamento não desaparece quando o crescimento ainda não se manifestou. Ele sustenta o que está em potência. A música também afirma que a ausência de um micronutriente adoece a planta. E isso revela que sistemas são sensíveis ao invisível. O detalhe sustenta o todo. O essencial, embora discreto, define a estabilidade do conjunto. Crises não surgem do nada. Elas nascem do descuido com aquilo que parecia pequeno. Quando ouvimos que a praga é sinalização, há uma ruptura de perspectiva. O problema deixa de ser inimigo e passa a ser indicador. Sistemas imaturos combatem cegamente, mas sistemas maduros interpretam. Eles leem seus sinais, reorganizam-se e aprendem. A crítica ao crescimento ilimitado e à monocultura evidencia um conflito estrutural. Modelos baseados em expansão linear entram inevitavelmente em choque com os ciclos da vida. Sistemas vivos não operam por crescimento infinito, eles operam por ciclos de ajuste, regeneração, de limite. O limite não é punição, é condição de permanência. Em muitas culturas, a organização do mundo foi representada pela mandala, uma forma circular com um centro organizador. Ao observar a própria forma da palmeira, eu percebi algo semelhante, um eixo central e uma expansão radial ao redor dele, uma espécie de mandala viva. A própria matemática reconhece a dificuldade de medir plenamente essas formas curvas. O número π expressa a relação entre a linha reta e a curva do círculo. Ele representa o esforço humano de traduzir em medidas as formas curvas predominantes na natureza. Mas quando observamos a natureza com mais atenção, percebemos
que muitos sistemas vivos não permanecem em círculos estáticos. Eles crescem e esse crescimento raramente acontece em linha reta. Por isso, escolhi representar essa compreensão por meio da espiral. Não como um ornamento, mas como estrutura. A espiral não é linha reta, que avança sem retorno. E não é ciclo fechado, que repete sem transformação. Ela cresce, retornando ao eixo. Ela incorpora a memória. A espiral do solo representa fundamento. A espiral do tronco, que se desenrola e se ergue a partir do centro, representa crescimento organizado. Observe, o tronco não rompe o centro, ele emerge dele. A espiral da copa se abre apenas quando a base está íntegra. A obra possui dois estados. Fechada, o sistema está em latência. Aberta, o sistema se manifesta. Expansão não precede fundamento. Manifestação depende de base viva. A espiral também aparece no crescimento real das plantas, na forma como as folhas se organizam ao redor do eixo. E a botânica chama isso de filotaxia. Muitas espécies seguem padrões espirais associados à sequência de Fibonacci. Não se trata de memória inventada, trata-se de um padrão natural. O mesmo princípio que organiza o solo, organiza o crescimento vegetal. A vida organiza-se com recorrência de princípios, do invisível ao visível, da base à expansão, do detalhe ao conjunto. Reconhecer esses padrões não é romantizar a natureza, é compreender que permanência depende de condições estruturais. Por isso, cada volta da espiral na obra representa um princípio necessário à permanência da vida. O essencial, o sinal, a biodiversidade, o ciclo, a reconexão, o limite e a continuidade. Por isso, cada volta da espiral não são apenas isoladas, são dimensões interdependentes de um mesmo sistema vivo. A transição agroecológica não é apenas mudança produtiva, é mudança de consciência estrutural. A espiral não representa retorno ao passado, ela representa um retorno consciente ao eixo em nível mais maduro. Cada ciclo incorpora aprendizado. Se a agricultura marcou o início da civilidade, talvez a agroecologia represente sua maturidade histórica. Não como regressão, mas como um avanço consciente que aprende com seus próprios limites. Talvez maturidade civilizatória seja exatamente isso. Aprender a crescer sem romper o eixo que sustenta a vida. Há algo silencioso nessa forma. Ela não impõe, ela revela uma condição. O crescimento depende de base, a expansão depende de organização e a permanência depende de limite.
Essas não são ideias poéticas, são condições estruturais. Talvez o que nos impressiona na natureza não seja o mistério, seja a coerência. Ela não negocia seus fundamentos. Quando os respeita, floresce. Quando são rompidos, entra em desequilíbrio. A agroecologia, para mim, é o reconhecimento dessa condição. E reconhecer uma condição muda a forma como agimos. Porque maturidade não é crescer mais, é crescer sustentando aquilo que nos sustenta.